Olá galera, aqui é o Sérgio Cavalieri, estou aqui no meu estúdio. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre gravação, produção, mixagem e masterização. Primeira coisa que é importante você entender é o seguinte, que música ela é frequência, amplitude e tempo. O som ele é resumido nessas três grandezas. Todos os equipamentos que existem no estúdio ele tem a ver com frequência, amplitude e tempo. Existem vários tipos de equipamentos no estúdio. Existem o que os americanos chamam de transducer, tradutores, que é o caso de um microfone que traduz o som, que é uma onda que corre no espaço, ele transforma esse som em um pulso elétrico que corre dentro de um cabo. Então ele é um tradutor. O microfone faz isso. Um outro exemplo de um tradutor é um monitor, né, falante. Ele transforma um pulso elétrico numa onda mecânica que se move no ar. Outro exemplo de um tradutor são os conversores, que convertem um sinal analógico para um sinal digital, conversor analógico-digital, ou que convertem um sinal digital para um sinal analógico, digital-analógico. Então, esses são tradutores, tá? Existem tradutores no estúdio. Existem também equipamentos que são roteadores. Por exemplo, um cabo, ele é um roteador, ele leva o sinal de um lugar para o outro. Um patch bay, ele é um roteador também. O patch bay nada mais é do que a parte traseira de todos os seus equipamentos ao alcance da sua mão, para que você possa facilmente re-rotear. Ele é um roteador. Uma mesa de som, dentre outras coisas, ela também pode exercer a função de um roteador. Uma vez que eu posso pegar o sinal que eu estou gravando e mandar para o headphone de alguém que está ouvindo, alguma coisa desse tipo. Então existem também processadores. Processadores são equipamentos que eles vão transformar o sinal, eles vão fazer com que o sinal mude de som. Por exemplo, compressores, equalizadores, efeito, né, reverb, delay, tudo isso são processadores. Eles vão trabalhar com essas três grandezas: amplitude, frequência ou tempo. Alguns desses processadores eles trabalham com essas grandezas, mais de uma grandeza ao mesmo tempo. Normalmente vai ser mais de uma grandeza ao mesmo tempo. Por exemplo, um delay, ele vai trabalhar com o tempo. Então ele vai repetir o sinal. Ele vai fazer com que o sinal que aconteceu num determinado tempo, ele se repita ao longo do tempo. Um equalizador, ele vai trabalhar com as frequências e com a amplitude. Isso por quê? Porque quando você está aumentando uma frequência ou diminuindo uma frequência, dando ganho ou atenuando uma frequência, você está fazendo nada mais do que aumentando a amplitude daquele sinal, porém de forma restritiva. Apenas aquela determinada frequência. Então você tem aí duas grandezas, frequência e amplitude. Um compressor, por exemplo, ele trabalha com amplitude dentro de um espaço de tempo. Então, assim como o equalizador ele trabalha com amplitude, porém a restrição dele é com relação à frequência na qual você está mexendo com amplitude, já o compressor ele trabalha com amplitude num determinado espaço de tempo. Ou seja, você pode, dentro de milissegundos, você pode transformar essa amplitude. Então, por exemplo, quando você está mexendo no ataque e no release, você está, na verdade, determinando quantos milissegundos o compressor ele vai demorar para entrar em ação, para comprimir o sinal, e quanto tempo ele vai segurar esse sinal, ele vai diminuir a amplitude. Então, você está trabalhando com amplitude, porém numa proporção que tem a ver com o tempo. Então, o tempo inteiro você está trabalhando com essas três grandezas. E ter noção disso, ter clareza sobre isso é muito importante, porque faz com que você pense de maneira diferente com relação a isso. Além disso, também existem outros tipos de equipamento no estúdio. Por exemplo, geradores sonoros, né? Um instrumento é um gerador sonoro, né? Sound generators, que os americanos chamam aqui na América. Então, o que acontece? Então, ter clareza de cada componente do seu instrumento, do seu estúdio, perdão, é importante na hora em que você vai trabalhar com a produção. Por quê? Porque o produtor nada mais é do que alguém que ajuda o artista a lidar com todas as questões técnicas e todas as questões criativas, de forma a ele conseguir realizar a visão musical dele, transformar aquilo em som, né? A figura do produtor ela surgiu muito tempo atrás, quando as pessoas que trabalhavam nos estúdios, eles eram apenas engenheiros, e os engenheiros eles tinham a tendência de pensar e falar e
e viver, na verdade, de maneira muito pragmática, de maneira muito cartesiana, muito racional. E o artista, normalmente, ele é muito emocional, ele é muito pouco objetivo, a maioria dos artistas, no sentido de que ele não está tão ligado nas questões técnicas, ele está mais ligado nas questões artísticas, emocionais, né? Então, justamente com o intuito de diminuir esse gap, esse espaço entre esses dois mundos paralelos, o mundo das sensações, das emoções, né, que é aquilo que o artista sempre está buscando, emocionar o seu público, e o mundo o mundo cartesiano de todas as questões técnicas, surgiu a figura do produtor, como alguém que consegue fazer um bridge entre esses dois mundos. E existem diferentes tipos de produtor. Tem produtores que são mais ligados a esse mundo mais racional. Tem produtores que começaram a produzir a partir de uma realidade de serem engenheiros e de tanto trabalhar com artistas, eles acabaram desenvolvendo essa capacidade de, além da questão só de trabalhar com a engenharia do som, mas a ponto de eles poderem lidar com as questões artísticas do projeto e entender o que o artista precisa, o que ele quer, como chegar naquela visão que o artista tem. Existem outros produtores que eles vêm do universo de ter uma carreira, uma experiência como artista, como músico, ou como arranjador, como talvez um escritor, né? Como é o caso de muitos grandes produtores que são songwriters, né? Escritores que, de tanto escreverem músicas e terem contato com artistas, eles acabaram lidando com essa parte técnica ou conhecendo pessoas, profissionais que são excelentes nessa parte, então eles conseguem estar à frente de um projeto cuidando de todas essas questões técnicas. Ter o entendimento sobre cada componente do seu estúdio é importante para que você possa usar ele como realmente um instrumento, entendeu? Assim como, por exemplo, eu sou guitarrista, eu toco meu instrumento, eu faço daquele instrumento o canal da minha expressão, musicalmente falando. Se eu tenho uma ideia, eu consigo me expressar através daquele instrumento. Da mesma maneira, você vai usar um compressor de maneira criativa, de maneira que não é apenas algo técnico, certo e errado, mas você vai usar ele como um instrumento. Você vai usar a mesa de som, os plugins, os seus microfones, os seus compressores, seja lá o que você tem no seu estúdio, de maneira criativa. Entendeu? Então, por exemplo, se tem uma música, ela fala sobre algo íntimo, né? Se é uma música de adoração, por exemplo, que ela fala de intimidade, você pode utilizar o equalizador de maneira a gerar essa sensação. Por exemplo, quando você tem alguém falando perto do seu ouvido, você ouve bastante do brilho da voz, você ouve bastante da sibilância da voz. Entendeu? Agora, se você tiver uma música que fala sobre majestade, uma música que fala sobre, entendeu, algo grande, você quer que soe imponente, entendeu? Uma letra, por exemplo, que fala "Vem vindo o Rei dos Reis", você quer que isso soe grande, entendeu? Então, por exemplo, você vai usar efeitos, você vai usar os reverbs, delays, de maneira a criar esse ambiente majestoso, entendeu? Essa noção, ela é muito importante. Muitas vezes eu vejo pessoas que pensam assim, eu vou gravar minha voz com um microfone de $5.000 e um prédio de super caro e tal, então vai ficar bom, mas nem sempre aquele equipamento ele é usado de maneira a ajudar a canção, entendeu? Ter a clareza do que cada equipamento faz é como um pintor, ele tem uma paleta com várias cores, entendeu? E de acordo com o sentimento que ele quer gerar, ele vai usar cores diferentes. Isso aqui, na América, o pessoal fala muito sobre isso, sobre coloration, entendeu? Cada compressor, por exemplo, ele tem uma sonoridade dele, para você entender o que eu estou falando. Assim como você tem um amplificador de guitarra, ele não só amplifica o som, mas ele imprime a característica dele. Então, se você vai tocar com um Vox, ele vai ter um som totalmente diferente de um Fender, por exemplo, ou de um Mesa Boogie, sei lá. E cada um desses sons, ele vai trazer ele tem uma personalidade. Todo equipamento ele tem uma personalidade, entendeu? E você vai usar essa personalidade do equipamento de acordo com a realidade daquilo que a canção está pedindo, de forma a servir a canção da melhor maneira possível. Então, eu queria estar compartilhando aqui com vocês aqui que seguem aqui algumas dicas, não apenas para ensinar a questão técnica de como você fazer, quantos hertz ou qual a frequência, mas, na verdade, eu queria encorajar você a utilizar toda essa parte técnica de maneira criativa, de maneira musical. Eu tive a oportunidade de estudar com alguns dos meus heróis assim, da produção musical, né, da engenharia. Fui para a França, estudei com o Michael Brauer, que é o
um engenheiro que mixou John Mayer, o Coldplay, Aretha Franklin, Rolling Stones, entendeu? Tantos discos que ele fez que realmente, quando eu era adolescente, eu ouvia aquilo todos os dias, né? E ter a oportunidade de ver o cara mixando, até mesmo mixando um projeto meu, e ver como ele trabalhava, assim, abriu completamente minha cabeça, porque você começa a perceber que esses caras, eles não têm um approach estritamente técnico. Pelo contrário, o approach deles é totalmente artístico, é totalmente criativo, entendeu? Eles vão prezar muito mais pelo feeling do que pela questão técnica, entendeu? E isso é algo maravilhoso, porque você pode ter uma música que soa correta com relação a toda a parte técnica, só que o feeling dela, ela não te emociona, entendeu? E, no entanto, você pode ter uma música que, se você for analisar o som da caixa, o som do bumbo, o som de cada instrumento, você poderia mexer naquele som ali, mudar aquilo para fazer um som melhor, entre aspas. Só que, na verdade, aquilo é exatamente o que a música precisa, entendeu? Isso foi algo que me ajudou muito e me ajuda muito hoje. Assim, às vezes a gente tem, na realidade, aqui no estúdio, que a gente está sempre aqui produzindo aqui, gravando e tal, aqui no Marquee Studios, aqui na Flórida, tem certos momentos em que você tem, sei lá, 3 horas para fazer uma mix, 2 horas para fazer uma mix. E você realmente você não tem a opção de ir em cada canal e ficar equalizando, ficar mudando, modificando o som de cada canal, limpando o som do bumbo, entendeu? Usando gate e tal. Você não consegue fazer tudo isso. Você tem que imprimir aquela emoção na música, entendeu? Então, por exemplo, se a caixa está... uma caixa pode soar muito bonita, só que ela tá agressiva para a canção. Então, naquele momento ali, e a canção ela é uma canção suave, naquele momento ali eu vou, na verdade, fazer o quê? Eu vou fazer ela ficar mais suave, entendeu? E às vezes o volume vai fazer isso, às vezes um efeito, um reverb vai fazer isso, vai chegar lá mais profundo. Às vezes o equalizador tirar um pouco de uma determinada frequência, 7K, sei lá, 5K, 3K, 2K, vai tirar um pouco daquela agressividade, entendeu? Então, isso é algo que eu queria trabalhar com vocês aqui nesse sentido. Teve uma pergunta que uma pessoa me fez no Facebook esses dias, um dos meus amigos lá no Facebook, me fez uma pergunta que me deixou inspirado para fazer esses vídeos, e eu quero começar a fazer uns vídeos sobre isso. Então, curte aí, acompanha, comenta. Se você tiver algum comentário sobre o meu cabelo, minha barriga, qualquer coisa assim, você pode economizar o bandwidth aí, não precisa fazer, mas qualquer comentário que você tenha com relação à música, com relação à produção musical, ao vídeo, ao conteúdo, eu ficaria muito feliz que você fizesse aí embaixo. E é isso aí, vamos começar a se relacionar aí.